Olá, nós estamos começando uma outra aula no canal Biomarrila, Conhecimentos de Biologia para você. E hoje nós vamos falar de bioquímica da célula sobre os ácidos nucleicos. Eu sou a professora Marisa Dionísio e nós vamos discutir esse tema em seguida. Antes disso, eu queria contar uma historinha para vocês. Existem algumas coisas dentro da ciência de forma geral, que são injustas. Uma delas aconteceu por volta da década de 50, com uma cientista chamada Rosalind Franklin, que foi a precursora da descoberta do DNA. Essa cientista, ela trabalhava com técnicas que permitiam a ela identificar algumas estruturas básicas dos ácidos nucleicos. E a Rosalind Franklin tirou uma fotografia, que ela numerou, fotografia 51, que permitia a ela identificar a estrutura do DNA. Essa fotografia foi levada sem o consentimento da cientista para o chefe de laboratório de biologia, Ela é chamado Wilkins. Esse Wilkins se apossou da imagem e compartilhou essa imagem, essa fotografia, com dois cientistas, Watson e Crick. Quando eles viram essa fotografia, eles tiveram um insight, eles tiveram uma ideia sobre a estrutura do DNA. E sem a autorização e sem citar a Rosalind Franklin, esses dois cientistas publicaram em 1953, na revista Nature, que é uma revista científica de grande renome, um artigo sobre a estrutura do DNA que foi histórico. Watson e Crick, por isso, ganharam prêmio Nobel, enquanto a Rosalind Franklin, que nem sequer foi citada no documento, ficou a ver navios. Existem coisas que são antiéticas, Existem coisas que são injustas, e essa foi uma delas. Então, para homenagear a Rosalind Franklin, que foi a precursora da descoberta do DNA, olha aqui, ó. Esta é a Rosalind Franklin, que foi prejudicada, ela, nossas palmas, foi prejudicada quando o DNA, a estrutura do DNA, foi descrita no paper lá do Watson e Crick. Então, hoje nós vamos homenageá-la pela sua capacidade e pela injustiça que aconteceu com ela. Nossas palmas para ela e nossas homenagens. Vamos falar da composição química da célula, falando de carboidratos, lipídios, proteínas e agora dos ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? Então, são moléculas de natureza ácida, chamadas de nucleicos porque eles se encontram basicamente em grande quantidade no núcleo da célula. Essas moléculas são formadas por estruturas menores, por monômeros, por unidades que nós chamamos de nucleotídeos. Os nucleotídeos são os componentes dos ácidos nucleicos. E qual é a grande importância dos ácidos nucleicos? Bom, a gente ouve falar ali, DNA, RNA, material genético da célula, Então, nós temos dois ácidos nucleicos de grande importância no aspecto genético da célula. Quais são eles? O DNA, que é a sigla que a gente usa para o ácido desoxirribonucleico. Ele também pode aparecer com a sigla ADN. Pode ser usada sem problema. E o RNA, que é o ácido ribonucleico, que também pode vir com o nome de ARN. Tanto DNA como RNA são formados por unidades, que são essas aqui, olha, chamadas nucleotídeos. Então, isso tudo aqui é um nucleotídeo
E um nucleotídeo é composto por um fosfato ou ácido fosfórico, um açúcar de 5 carbonos, uma pentose. Quando um açúcar, um carboidrato, tem 5 carbonos, nós chamamos esse carboidrato de pentose. Essa pentose pode ser a ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. E aqui, ó, ligada à pentose, nós temos uma substância de natureza básica que contém nitrogênios na sua composição. Então, nós chamamos essa estrutura aqui de base nitrogenada. Todo nucleotídeo tem um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, e o nucleotídeo é o conjunto dessas 3 moléculas. Os nucleotídeos de DNA, de ácido desoxirribonucleico, olha o nome, ácido desoxirribonucleico, eles têm na pentose um açúcar chamado desoxirribose. E ele também apresenta 4 tipos de bases nitrogenadas. Quais são essas bases nitrogenadas? A timina, que nós representamos pela letra T, a adenina, que nós representamos pela letra A citosina, que nós representamos por C, e a guanina, que nós representamos por G. Então, aqui nós temos a representação de uma molécula de adenina, uma guanina, vejam que são bases nitrogenadas maiores, formados por 2 anéis de carbono. E aqui nós temos a citosina e a timina, que são as bases do DNA. Vejam, a timina aparece exclusivamente nas moléculas de DNA. Adenina, guanina, citosina aparecem tanto nos nucleotídeos de DNA como nos nucleotídeos de RNA. Ora, se a timina aparece só no DNA, qual é a base nitrogenada que aparece no lugar da timina no RNA? É essa base aqui chamada uracila. Então, quando nós consideramos os nucleotídeos de DNA, nós podemos ter aqui 4 tipos de nucleotídeos. Olha, fosfato, desoxirribose e adenina, fosfato, desoxirribose e guanina. A adenina e a guanina são chamadas de bases púricas. E aqui nós temos fosfato, desoxirribose e citosina, fosfato, desoxirribose e timina. A citosina e a timina são as bases pirimídicas. Se vocês observarem os esquemas, olha que a base nitrogenada, a adenina, vocês percebem que ela tem aqui um encaixe, uma terminação, que vai se encaixar perfeitamente na molécula de timina. Então, é sempre assim, olha, a adenina, ela se liga à timina. E se vocês observarem a guanina, olha aqui a guanina, a representação esquemática dela. Nós vamos ter aqui a citosina, que encaixa perfeitamente na guanina. Então, as moléculas de guanina fazem ligações químicas do tipo ponte de hidrogênio somente com a citosina, enquanto a adenina se liga à timina também por ponte de hidrogênio. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ele tem como função básica a transmissão, ele é a molécula que contém as informações genéticas. Então, ele permite a transmissão das informações genéticas de uma célula mãe para uma célula filha. Portanto, é o DNA quem vai determinar as características dos organismos. Quando nós somos formados na nossa concepção, no momento da fecundação, o que nós temos? O DNA do espermatozoide vai se combinar com o DNA do óvulo, no zigoto. E aí já estão contidas todas as informações genéticas de um novo organismo. O DNA é encontrado em grande parte, a maior parte dele, no núcleo da célula, formando os cromossomos. Porém, nas células eucariotas, nós podemos encontrar DNA nas mitocôndrias e nos cloroplastos, né? São moléculas, são organelas citoplasmáticas, mitocôndrias presentes nos animais e vegetais e cloroplastos presentes
nos vegetais. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele vai ser formado por duas cadeias polinucleotídicas. O que são cadeias polinucleotídicas? São fitas formadas pela ligação entre os nucleotídeos. Então vejam aqui, olha, fosfato, pentose, que vai se ligar a um fosfato, outra pentose do próximo nucleotídeo, que se liga a um fosfato e pentose do próximo nucleotídeo, que se liga a outro nucleotídeo. Esta estrutura aqui, olha, é uma cadeia polinucleotídica. Aqui eu tenho outra cadeia polinucleotídica que é complementar a ela. E é antiparalela. Por que antiparalela? Porque esta cadeia polinucleotídica, vocês podem ver, os fosfatos e as pentoses estão voltados aqui para cima. A gente fala o sentido 3 linhas, 5 linhas. E aqui é o contrário. Olha a pentose aqui, ó. Ela tem uma conformação contrária. Em outras aulas nós vamos ver essas ligações com mais detalhes. E aqui eu tenho uma ligação 5 linhas, 3 linhas. Mas o que é importante nós guardarmos aqui, olha, então isso é uma cadeia polinucleotídica, isso é outra cadeia polinucleotídica. Elas se ligam uma com a outra pelas bases nitrogenadas, de maneira que se numa cadeia eu tenho um nucleotídeo com a base nitrogenada guanina, na cadeia antiparalela e complementar eu tenho nucleotídeo com a base nitrogenada citosina. Então, guanina sempre se liga com citosina e vice-versa. Se vocês observarem aqui, ó, próximo nucleotídeo desta cadeia polinucleotídica tem a base nitrogenada timina. A base nitrogenada timina se encaixa perfeitamente, faz duas pontes de hidrogênio com a base adenina. Então, se na cadeia polinucleotídica eu tenho uma timina, na fita paralela e complementar eu tenho adenina. Da mesma forma que ó, adenina ligando-se com timina e citosina ligando-se com guanina. As ligações que acontecem entre as bases nitrogenadas, olha aqui, olha, mostrando essas ligações pontilhadas, aqui nós chamamos de pontes de hidrogênio. Quando as duas cadeias se formam, as duas cadeias polinucleotídicas, esse DNA vai assumir a forma de uma hélice, né? Então, a gente chama de dupla hélice. Por quê? Porque é formado por duas cadeias polinucleotídicas unidas por pontes de hidrogênio que se dispõem em hélice. Bem, outra molécula de ácido nucleico presente na célula é o RNA, ácido ribonucleico. O RNA não possui a base nitrogenada timina. No lugar da timina, quem vai aparecer? Uma outra base nitrogenada chamada uracila. Então, uma das diferenças básicas entre DNA e RNA diz respeito à base nitrogenada. Se eu encontro um ácido nucleico, se eu estou trabalhando com ácido nucleico e percebo que nesse ácido nucleico tem timina, com certeza esse ácido nucleico é um DNA. No entanto, se houver uracila no ácido nucleico, ele vai ser um RNA. Uma outra diferença básica entre DNA e RNA é o carboidrato, é a pentose. No DNA, a pentose é a desoxirribose, enquanto no RNA, a pentose é a ribose. Além disso, a molécula de DNA é constituída por apenas uma cadeia polinucleotídica. Olha, uma cadeia de nucleotídeos, enquanto o DNA tem duas cadeias. Mas nas células nós encontramos três tipos básicos de RNA. Quais são eles? O RNA mensageiro, que é, o próprio nome está dizendo, o mensageiro do DNA. A informação genética contida no DNA, que é o nosso material genético, ela é transcrita no RNA mensageiro, lá no núcleo da célula. Aí
Aí o RNA mensageiro sai do núcleo pelos poros e ele vem e se encaixa numa estrutura citoplasmática chamada ribossomo. Olha, isso é um ribossomo. Esse ribossomo é feito pelo terceiro tipo aqui de ácido nucleico, que é o RNAR. O RNAR é o RNA ribossômico. Qual que é a função dele? Formar estruturas citoplasmáticas responsáveis pela síntese de proteínas chamadas ribossomo. E quando o RNA mensageiro se liga aos ribossomos, vai estar pronto uma estrutura cuja função é sintetizar, é produzir proteínas. Proteínas são moléculas formadas por unidades chamadas aminoácidos. Para produzir uma proteína, eu tenho que colocar cada aminoácido na posição correta. E os aminoácidos ficam dispersos aqui no citoplasma e não conseguem chegar aqui sozinhos. Quem vai capturar os aminoácidos no citoplasma e trazê-los para o local de síntese proteica, que é o ribossomo, é o terceiro tipo de RNA chamado RNA transportador. Então, o próprio nome dele já diz, RNA transportador, ele transporta alguma coisa. O que ele transporta? Ele transporta aminoácidos, que são as unidades básicas das proteínas, para a região dos ribossomos, onde vai ocorrer a produção de proteínas. Bem, aqui nós temos um esqueminha básico mostrando as diferenças entre o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Então, nós vamos citar 3 diferenças básicas. Primeira, a pentose, que no DNA é a desoxirribose. No RNA, a pentose é a ribose. No DNA, nós encontramos 4 bases nitrogenadas. Vejam, ó, adenina, timina, guanina e citosina. Aqui, prestem atenção. No DNA, temos uma base chamada timina. No RNA, nós encontramos as bases nitrogenadas adenina, que também tem no DNA, uracila, olha, essa base é exclusiva do RNA. Né? No DNA, a base exclusiva é a timina, no RNA é a uracila. E nós encontramos também a guanina e a citosina em ambos. E a terceira diferença básica com relação às cadeias polinucleotídicas. Cadeias polinucleotídicas são aquelas fitas formadas pela união de nucleotídeos. No DNA, nós temos sempre 2 cadeias polinucleotídicas unidas por pontes de hidrogênio. Isso quando a gente se refere às células de forma geral. E o RNA é formado por apenas uma cadeia polinucleotídica. Bem, os nucleotídeos, além de formarem as moléculas de DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos e que têm natureza genética, os nucleotídeos também vão formar moléculas energéticas. Então, os nucleotídeos podem ser encontrados na composição química dos ácidos nucleicos de natureza genética, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. E os nucleotídeos podem estar presentes nas moléculas energéticas da célula, e nós vamos ter as moléculas, a principal aqui, o ATP e o ADP. ATP significa adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Qual é a grande importância do ATP? ATP é a molécula energética da célula. É o lugar onde a célula armazena energia pronta para ser usada. Quando a célula precisa realizar qualquer trabalho que envolve gasto energético, como transporte ativo, como síntese de proteínas, como qualquer tipo de movimento, ela vai precisar de energia. E essa energia é obtida no ATP. O ATP
fornece energia para o trabalho celular. E esse ADP, como é que é? O ADP aparece, ocorre quando a energia é liberada, porque o ATP, vejam, ele tem 3 fosfatos, ó, adenosina, trifosfato. Quando essa adenosina trifosfato reage com a água, um dos fosfatos se solta, olha aqui, soltou, e aí a adenosina trifosfato, com um fosfato a menos, muda de nome. Como é que ela passa a ser chamada? Adenosina difosfato, ou seja, com 2 fosfatos. Esse fosfato que foi liberado fica ali na célula, mas o mais importante de tudo é que houve liberação de energia. Esse processo que nós descrevemos aqui, ele acontece quando a célula precisa realizar trabalho celular. A célula precisa também produzir ATP, porque sem ATP ela não consegue produzir energia. A produção de ATP é um processo inverso, olha. Nós temos as moléculas chamadas ADP, adenosina difosfato. Se eu fornecer energia para esse processo, ela se liga a um fosfato inorgânico e aí ela vai formar ATP e água. Mas vejam, para que o ADP se transforme em ATP, nós precisamos adicionar energia. Quando o ATP libera energia, ele libera energia na quebra de um fosfato. E essa energia vai ser usada para qualquer processo celular. Bem, essa foi a nossa aula sobre os ácidos nucleicos. Esperamos que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, exponha suas dúvidas nos comentários. Dê um like se você gostou da aula e se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. O canal Bilma Rila voltará em breve com mais temas de biologia. Até mais!